E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje sim é sobre a história do Brasil, é sobre a República da Espada. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou nunca entendeu esse assunto, é um curioso da matéria, assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Sem mais conversa, vamos nessa! O recorte temporal da nossa aula vai do ano de 1889, a proclamação da República, até o final do mandato do presidente Floriano Peixoto em 1894. Esse período que vai de 89 até 94 é conhecido como República da Espada. É o primeiro momento da nossa República, ou seja, é um momento imediato pós-proclamação da República, ou seja, é um momento de transição do Brasil Império para o Brasil República. E a gente precisa entender algumas problemáticas desse processo de transição. A primeira problemática que eu gostaria de trazer aqui é que, da mesma maneira que a independência do Brasil, que acontece em 1822, não representa uma ruptura econômica e social, ou seja, uma mudança estrutural, uma revolução, a proclamação da República também não. Ou seja, tanto a proclamação da República quanto a independência do Brasil foram rupturas políticas. Sendo assim, tanto em 1822 quanto em 1889 nós temos rupturas políticas, mas permanências econômicas, sociais e até mesmo culturais. A segunda problemática que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que tanto em 1822 quanto em 1889 nós não tivemos uma alta adesão popular. O povo não participou da independência, assim como não participou da proclamação da República. Não foi a massa que foi para a rua para poder lutar por transformações, por mudanças. Tanto 1822 quanto 1889 foram eventos articulados por grupos políticos privilegiados e que viram naquela ruptura política, seja na independência ou seja na proclamação da República, a garantia dos seus interesses econômicos, sociais e culturais. E a terceira problemática que eu gostaria de trazer para vocês é que sim, agora o Brasil era uma república, mas historicamente o Brasil passou 3 séculos sob o comando de uma coroa, de uma monarquia absolutista, seja durante o período colonial, sendo dominado por Lisboa, ou durante o período imperial, sendo governado por Dom Pedro I no primeiro reinado e Dom Pedro II no segundo reinado, ambos através do poder moderador. Ou seja, o Brasil sempre esteve sob o controle de um monarca que centralizava todos os poderes em suas mãos. Mas agora não, agora o Brasil era uma república. E uma ruptura política desse porte vai trazer alguns desafios. E o maior de todos eles é consolidar as instituições republicanas, instalar uma nova Assembleia Constituinte, garantir uma Constituição republicana e fazer com que o Brasil caminhe nos trilhos da República e não regresse ao absolutismo monárquico, não regresse ao império, não regresse ao governo centralizado. Sim, o período da República da Espada vai ser um período importante para o processo de consolidação das instituições republicanas e a consolidação da República em nosso país. E até por isso esse período é conhecido como República da Espada, por conta dos 2 primeiros presidentes, que são 2 marechais, são 2 militares ligados ao exército, que vão conseguir transplantar a cultura hierárquica das Forças Armadas para as instituições republicanas. O Brasil vai ser governado a toque de ditadura. O Brasil vai ser governado com mãos de ferro. E a gente vai acabar percebendo que isso contribuiu para que o período fosse chamado de República da Espada. Depois de esclarecer essas problemáticas, eu gostaria de lembrar que a proclamação da República ela vai acontecer mediante um processo longo de crise do segundo reinado, de crise do governo de Dom Pedro II, e que tinha diversos grupos políticos envolvidos. Nós tínhamos os cafeicultores, os fazendeiros, aqueles que detinham poder econômico, que detinham capital, que deixam de apoiar ao longo do segundo reinado o governo de Dom Pedro II. Por outro lado, nós temos o exército, com uma base militar muito forte, um poder militar muito forte, mas também a gente vai ter profissionais liberais como médicos, advogados, professores, intelectuais, a gente vai ter alguns políticos de carreira que não tinham poder econômico dos cafeicultores, não tinham poder militar do exército, mas detinham um poder de influência muito grande. Os influencers da época, um grande poder ideológico, um grande poder de legitimar a nova ordem que estava surgindo, de legitimar a queda da monarquia e o surgimento da república. E esses grupos políticos envolvidos na queda do segundo reinado e na ascensão da república eram altamente divergentes.
Porém, eles convergiam em um ponto, na derrubada de Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II já tinha caído. E a gente vai acabar percebendo que esses grupos políticos vão começar a bater cabeça, vão começar a discutir e vão começar então a debater qual república é a melhor para o Brasil. Qual é o melhor caminho para essa nação que estava trilhando seus primeiros passos no mundo republicano, né? Então o movimento republicano era muito diverso e com interesses conflitantes. O primeiro governo da recém-instalada república apresentou um caráter provisório, ou seja, foi estabelecido para resolver os primeiros e mais urgentes problemas criados pela proclamação e dirigir, obviamente, o país até que se fizesse uma nova carta constitucional, se redigisse então uma nova constituição. O próprio apoio dos cafeicultores, né, que eram liberais em sua grande maioria, devia-se justamente ao caráter provisório do seu governo, sabendo muito bem que os militares, e inclusive Marechal Deodoro da Fonseca, se cercou de positivistas, né, que eram favoráveis a um governo mais centralizado, mas eu vou trabalhar isso um pouco mais à frente. Porém, desde o início, alguns problemas já se apresentavam, né? A própria característica, a própria personalidade do Marechal Deodoro era muito incompatível, vamos dizer assim, com a república que os cafeicultores sonhavam tanto. O Deodoro foi um militar criado na linha de batalha, né? O que a gente chama de troupier, que é aquele cara que está muito ligado à hierarquia do exército, está muito acostumado a mandar, tanto quanto a obedecer. E isso a gente vai acabar percebendo no excesso de autoritarismo dentro do seu governo, o que vai acabar causando alguns impasses entre o presidente e alguns políticos que compunham seu governo, dificultando assim algumas articulações políticas. Só que mesmo assim, cumprindo a sua função provisória, Deodoro implementou as primeiras e mais urgentes medidas, sendo elas a extinção das instituições imperiais, como a Constituição de 1824, o Conselho de Estado, o Poder Legislativo Imperial, Provincial e Municipal, isto é, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Provinciais e Câmaras Municipais, banimento da família imperial, separação de igreja e Estado, grande projeto de naturalização oferecendo a cidadania brasileira a todos os estrangeiros residentes no Brasil. A gente inclusive precisa lembrar a grande quantidade de imigrantes que existiam aqui no Brasil devido àquela onda migratória do século XIX, convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte a serem realizadas em setembro de 1890. Contudo, durante esse período do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, algo que merece mais muito destaque é a nomeação do intelectual baiano Rui Barbosa para o cargo de ministro da Fazenda. Apesar de ser um livre pensador, ele acaba sendo um cara que tinha algumas ideias muito alinhadas ao exército e era um industrialista convicto. Rui Barbosa identificava como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento industrial do Brasil a falta de crédito, ou seja, de recursos a serem aplicados na indústria. Além disso, acreditava que a libertação dos escravos e a entrada maciça de imigrantes no país levavam à expansão do trabalho assalariado, gerando forte demanda por moeda. A solução para esses dois problemas encontrava-se, segundo ele, na emissão pura e simples de papel moeda. Dessa maneira, o ministro Rui Barbosa concedeu a alguns bancos privados o direito de imprimir papel moeda, ao mesmo tempo que criou algumas leis que facilitavam a criação de sociedades anônimas, ou seja, empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa de Valores, além de algumas alterações tributárias. Isso acabou gerando uma febre especulativa enorme, porque se previa a ativação de diversos negócios, a abertura de diversas empresas e a circulação de uma grande quantidade de moedas. Essa febre especulativa ficou conhecida como encilhamento. Começou a pipocar aqui no Brasil uma grande quantidade de empresas essas que estavam contraindo grandes empréstimos, empresas de diversos setores, só que várias dessas empresas não existiam senão no papel. E aí essa febre especulativa fez com que as pessoas esperassem um momento de prosperidade e isso acabou gerando uma forte inflação, ou seja, gerando uma crise econômica. Então, um Brasil que estava vivendo politicamente um momento de transição, agora passava a vivenciar também um momento de crise econômica. Então, uma crise política e uma crise econômica acabou sendo gerada já no início do nosso momento republicano, o que vai gerar, de certa maneira, uma insatisfação por parte da elite cafeicultora. E, obviamente, que o ponto mais importante do governo provisório do Deodoro é a instalação da Assembleia Constituinte e a consequente elaboração da nossa primeira Constituição Republicana. Enquanto a nossa Constituição estava sendo redigida,
o grupo político do Marechal Deodoro e ele mesmo não demonstrava assim um interesse em abandonar o poder, ou seja, eles tinham interesse em permanecer, em se perpetuar no poder. Então, a instalação da Assembleia Constituinte foi retardada, atrasada ao máximo. Porém, a Constituinte se instalou no Rio de Janeiro em novembro de 1890 e 3 meses depois a nossa Carta Constitucional estava pronta. Promulgou-se então a nossa primeira Constituição republicana. Que vale ressaltar que era um projeto que já estava pronto, a galera só discutiu alguns pontos na Assembleia Constituinte, né? Debateram algumas ideias e colocaram ela para jogo. Gostaria de deixar claro para vocês que durante esse processo de formação da nossa república, 3 correntes políticas se degladiavam entre si. De um lado nós temos os militares, né, chamados de positivistas, que eram favoráveis a uma ideia de república mais centralizada na figura do presidente, né, com aquela ideia do ordem e progresso, com pouquíssima participação popular. Do outro lado nós temos os cafeicultores e vários outros fazendeiros que eram de um projeto mais liberal, favoráveis a um projeto mais liberal de república, ou seja, uma república um pouco mais descentralizada, que desse mais poderes aos estados, seja eles legislativos, judiciários e executivos. E o terceiro grupo político, né, a terceira corrente era chamada de jacobina, né? Lembrando daquele grupo político famoso lá da Revolução Francesa, eles eram favoráveis a uma república democrática, uma república que tivesse uma maior participação popular. A nossa primeira Constituição republicana previa que o primeiro presidente deveria ser eleito indiretamente pelos constituintes. E o Deodoro da Fonseca, apesar de uma forte oposição, conseguiu vencer essa eleição. E o presidente que vem depois do Deodoro da Fonseca, você sabe muito bem que é o Floriano Peixoto, porém o projeto liberal de Constituição é o que vence. Mas sim, nesse primeiro momento, ainda nós temos a presença de militares positivistas no poder. Quais foram as principais características dessa Constituição? O Brasil transformava-se numa república federativa com um governo central e 20 estados-membros. Cada estado teria grande dose de autonomia, podendo, por exemplo, contrair empréstimos no exterior sem consultar o governo central e manter forças armadas próprias, as forças públicas estaduais. Além disso, era significativa a autonomia jurídica, administrativa e até fiscal, impostos sobre exportação dos estados. O governo federal, isto é, a União, ainda manteria grande poder controlando a política econômica, as relações exteriores e a defesa nacional, além de cobrar a maior parte dos impostos. A autonomia jurídica dos estados era limitada pelo fato de o governo federal ser responsável pela elaboração dos códigos civil e penal. É instituída a tripartição dos poderes. O poder executivo federal era controlado pelo presidente da República, o estadual pelos presidentes, ou seja, governadores dos estados, e o municipal pelos prefeitos. O poder legislativo federal era exercido pelo Congresso Nacional bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. O estadual pelas Assembleias Legislativas e o municipal pelas câmaras de vereadores. Todos os cargos do Executivo e Legislativo nos níveis federal, estadual ou municipal eram escolhidos através do voto. Além de tudo isso, estabelecia-se a existência do voto universal masculino, estando excluídos do jogo eleitoral mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, padres e soldados. E o voto não era secreto, o voto era aberto, além da consolidação da separação entre Estado e Igreja. Agora Deodoro era o presidente oficial constitucional do Brasil e a continuidade dele no governo vai se dar muito pela pressão que o grupo militar vai fazer em cima dos cafeicultores. Para a elite civil, o caráter provisório do governo, né, de estabelecer a ordem de transição, de garantir a instalação das instituições republicanas, da elaboração da Constituição, já tinha se cumprido. Ou seja, os militares já podiam voltar para os quartéis, porque a Constituição agora garantia a estabilidade, né? E poderia então ficar a política republicana nas mãos dos civis. Só que o grupo de Deodoro e o próprio Deodoro estavam cheios de continuismos. Eles estavam muito afim de se manter no poder. Só que o cenário político agora era outro. Se no governo provisório era uma ditadura consentida, onde a elite civil fechava os olhos para a ditadura do Deodoro em nome de uma ordem, né, do estabelecimento então de uma transição, agora não. Nós tínhamos um Congresso
repleto de cafeicultores, repleto de uma elite civil e que entrava em choque o tempo todo com o autoritarismo do presidente. E esses choques foram cada vez mais aumentando e ficando inevitáveis. Então, se o Brasil já vivia uma crise econômica devido ao encilhamento, agora vivia uma crise política, o que era péssimo para os negócios. Numa péssima tentativa de acalmar os ânimos, o Deodoro da Fonseca acha de nomear para ministro da Fazenda o Barão de Lucena. Ainda coloca o cara para chefiar o ministério. Qual é o problema? Barão de Lucena era um monarquista e ligado aos latifundiários. Isso vai causar uma desconfiança da ala militar positivista que apoiava ele, né, o Deodoro, e vai acabar trazendo uma outra desconfiança por parte dos cafeicultores, que é a volta da monarquia. Os cafeicultores que já estavam insatisfeitos começam a temer a volta da monarquia. Dada a oposição aberta no Congresso ao seu governo e fiel ao seu estilo autoritário, Deodoro partiu para uma solução de força. Na manhã de 3 de novembro de 1891, o presidente decretou estado de sítio, fechou o Congresso e prendeu vários políticos da oposição. No entanto, a reação foi tão forte quanto inesperada, com alguns dos seus principais líderes da oposição escapando da prisão, Prudente de Moraes, Campos Sales, Bernardino de Campos, e articulando o enfrentamento ao golpe. Ao mesmo tempo, em Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, a oposição movimentou-se com os gaúchos já pegando em armas. Até mesmo dentro do exército cresceu a oposição, tendo como centro articulador o vice-presidente, adivinha quem? Marechal Floriano Peixoto. Para completar, no dia 22 de novembro se iniciou uma greve de trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, totalmente contrária ao golpe. Talvez essa tenha sido a primeira grande greve política da história do nosso país. E é aí onde aparece a Marinha, que naquela época era chamada de Armada, né? Era uma instituição de tendência monarquista, vai se aproveitar da crise política do governo e vai acabar pressionando ainda mais o Deodoro da Fonseca. O almirante Custódio de Melo toma o comando dos navios que estavam na Baía de Guanabara, mira os canhões para a cidade, ameaçando bombardear e exigindo a renúncia do presidente. O que é que ele faz? Se manda, renuncia. E aí quem assume é o Floriano Peixoto. A ascensão de Floriano Peixoto ela foi apoiada por vários grupos políticos que viam na ditadura do Deodoro da Fonseca uma ameaça à república. Só que tem um problema, como o Deodoro da Fonseca constitucionalmente não estava há 2 anos, ou na metade do mandato, o Floriano Peixoto não deveria assumir, mas a sua força política era muito grande, a sua base de apoio também. E ele também era um cara extremamente autoritário e ameaçador. Ele era mais articulado que o seu antecessor, inclusive por ter um ar meio misterioso, ele foi apelidado de Esfinge. Então muitos viam na volta do Floriano Peixoto a volta à normalidade democrática. Então ele vai extinguir o estado de sítio, ele vai reabrir o Congresso, por outro lado, vai destituir opositores, vai fechar jornais e, em nome da ordem, vai acabar convencendo o próprio Congresso a fechar suas atividades. Vai convencer o Congresso de fechar suas próprias atividades com o objetivo de dar mais poderes ao presidente, devido ao medo que as elites econômicas e sociais tinham das camadas mais populares, porque devido a essa crise política e essa crise econômica, eles tinham medo de convulsões sociais. Então, em nome da ordem, eles decidem então fechar o Congresso por eles mesmos, tá? E fortalecer o poder central do presidente. Ou seja, confiaram no Floriano. Porém, o Floriano Peixoto era um cara que tinha muitos aliados, mas também muitos inimigos. Ele foi apoiado por muitos, mas a sua oposição também cresceu, inclusive dentro do exército. E em resposta a esse aumento da oposição, o que é que ele faz? Declara mais uma vez estado de sítio e começa a ameaçar o STF para começar a perseguir os opositores. E vai prender ainda mais opositores. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, entra em uma ditadura. Para você ver que ditadura militar no Brasil não é só de 64 a 85. Essa ditadura, obviamente, que vai receber algum apoio, principalmente da elite civil ligada ao PRP, o Partido Republicano Paulista, e também de uma ala militar ligada aos positivistas, a galera do Ordem e Progresso. Então você aí de casa precisa entender que naquela época a política no Brasil estava em plena ebulição. De um lado você tinha deodoristas, do outro lado você tinha florianistas, nós tínhamos federalistas, ou seja, liberais,
né, favoráveis à descentralização política. Do outro lado, nós tínhamos pessoas favoráveis à centralização política, ou seja, positivistas. Nós tínhamos aqueles que eram monarquistas, ou seja, favoráveis à volta, ao regresso da monarquia. E foi nesse contexto de convulsão política que pipocavam diversos conflitos políticos em âmbito nacional e que também envolviam as oligarquias locais, que surgiu no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista de 1892. A gente vai perceber que um grupo de federalistas, né, que eram chamados de Maragatos e liderados por Gaspar Martins, eram contra Floriano, né, em âmbito nacional e defendiam um Estado menos centralizado. Mas o principal alvo da Revolução não era o governo central, era o governo de Júlio de Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul, aliado de Floriano e ligado ao positivismo. O conflito estava ligado sim ao cenário nacional, mas as motivações eram locais. Do outro lado, nós temos os castilistas, ou seja, ligados a Júlio de Castilhos, ou como também eram chamados pica-paus. Desfecho dessa revolução, os federalistas, né, tomaram boa parte do estado do Paraná e de Santa Catarina, mas os castelistas venceram com o apoio do Floriano e do governo de São Paulo. O governo federal retomava assim o controle sobre a região sul do país. Para mostrar ainda mais o poder de Floriano Peixoto, ele vai mudar o nome da cidade de Desterro, que foi onde aconteceu uma das batalhas, para Florianópolis, ou seja, a cidade de Floriano. Uma coisa muito interessante que você precisa entender é que enquanto estava rolando essa Revolução Federalista de 1892, lá no Rio Grande do Sul, o governo do Floriano Peixoto estava enfrentando a segunda revolta da Armada. Sim, a Marinha se rebela mais uma vez contra o governo central. Só que o Floriano Peixoto não é o Deodoro da Fonseca, e ele vai conseguir sufocar tanto a revolta da Armada, quanto ajudar o Júlio de Castilhos a sufocar a revolta lá no sul. Porque essas duas revoltas oposicionistas elas se juntam, justificando dessa maneira o apelido que ele já tinha ganho, que era de Marechal de Ferro. E o Floriano Peixoto sim vai terminar o seu mandato em 1894. Gostaria de deixar claro outro aspecto do governo de Floriano Peixoto. Ele até certo ponto era muito popular, porque ele vai acabar trazendo algumas medidas que naquele momento eram muito inéditas na história do Brasil. Ele vai baixar um decreto reduzindo os valores dos aluguéis de habitações populares, ele vai iniciar um projeto de construção de casas populares e demolição de cortiços, ele vai suspender a cobrança de impostos em cima da carne no varejo. Então o ineditíssimo dessas medidas vai acabar dando uma certa popularidade a ele, apesar dessas medidas estarem limitadas à cidade do Rio de Janeiro. É uma ressalva que a gente precisa fazer. Além disso, todas essas medidas elas foram marcadas com um forte paternalismo. O povo não participava do governo, então ele concedia determinadas coisas ao povo e esperava com que o povo agradecesse como se ele fosse um pai, evitando com que o povo desenvolvesse suas próprias pautas, suas próprias reivindicações, suas próprias agendas. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.